Graça e paz, irmãos. Como é bom estarmos juntos, né? Em família, mesmo online, né? Este domingo nós vamos encerrar o mês da família. E no Salmo 126, ele diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Estamos alegres porque estamos em família, estamos alegres porque Deus tem sido fiel, Deus não tem nos deixado faltar nada, né? E agora nós vamos ouvir um testemunho da Priscila e do Daniel. Que esse testemunho possa ser bênção em nossas vidas. Amém. E queremos também convidar você para louvar ao Senhor com os cânticos neste culto, que Deus também possa agir em nosso meio. Tenha toda a liberdade de louvar junto com a sua família, e nós também seremos ministrados pela palavra do Bispo João Carlos, que carinhosamente aceitou o nosso convite. Queremos já estender essa bênção para a sua família. Bispo João Carlos, muito obrigado por você estar conosco neste culto. E no final, nós queremos também convidar você a participar de um vídeo que foi preparado com muito cuidado, com muito carinho pelo nosso Ministério de Comunicação. Ali nós vamos também ver o que as famílias estão fazendo nesse tempo de isolamento, nesse tempo de quarentena. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, e nós queremos orar com você para que Deus possa mais uma vez falar aos nossos corações. E também vamos louvar com a família pastoral, né? Amém. Que Deus nos abençoe também. Amém. Pai, nós queremos agradecer, Pai, por este momento, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, que este culto, Pai, mais uma vez seja um momento de consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Usa, Pai, todos os momentos, ó Pai, que o Senhor, que a presença do Espírito Santo seja sempre, ó Pai, viva, poderosa, cheia de unção e graça e de poder em nosso meio, Pai. Agradecemos, ó Pai, por todas as famílias, por este mês da família que celebramos no Butantã, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar com cada pai, com cada mãe, com cada filho, com aqueles, ó Pai, que estão isolados, às vezes longe dos filhos. Deus, que este mês, ó Pai, possa ter significado o mês também, ó Pai, da Tua presença em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, porque este mês nós ouvimos a Tua voz, e que assim seja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Nesses tempos de quarentena, temos aprendido a dar valor às coisas que realmente importam. Estando mais tempo em casa, um com o outro, esse tempo nós temos aproveitado com excelência, aproveitando para organizar a nossa vida, para pensar naquilo que realmente importa, nas coisas lá do alto, para aproveitar o nosso casamento, a nossa família, estudar a palavra, ajudar as pessoas que precisam e nos alegrar no Senhor. Nesse tempo de quarentena e reclusão ao qual estamos vivendo, precisamos colocar nossos pensamentos cada vez mais em Deus e direcioná-los ao nosso Pai. Temos uma palavra para compartilhar com a igreja. Está em Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que nesse tempo as famílias possam fortalecer as suas bases em Deus. Porque se Deus não edificar a nossa casa, a nossa família, em vão é tudo aquilo que nós fazemos. Então, coloquemos o nosso pensamento em Deus, levamos nosso pensamento para o alto, tudo isso vai passar e logo nós estaremos juntos novamente congregando como igreja. Amém. Gostaria de falar um pouco sobre o que a gente tem vivido, né? Para alguns que conhecem a nossa rotina, o ano passado foi um ano bem puxado para nós, foi tempo de teste de casamento, né? A gente tem 4 anos aí de casados e a gente se deparou com uma situação bem diferente no ano passado. O meu trabalho exigindo a minha ausência praticamente metade de um mês, isso por pelo menos 6 meses. Então, eu vejo que esse momento de quarentena a gente consegue aproveitar mais um ao outro, aproveitar mais o que Deus nos deu, né, de presente.
à nossa casa, ao meu marido, a colocar as receitas que a gente tanto queria fazer nesse momento também. Então, assim, tá difícil, não é fácil, que a gente não pode sair, não pode visitar, né, os nossos parentes, mas a gente tem que se alegrar porque a gente tem a internet, né, que querendo ou não ajuda muito. Deixo sempre fé em Deus que para tudo existe um tempo, né? Então eu tenho certeza que isso vai passar e vai nos fortalecer, né? Porque, igual ele comentou, a gente faz uma reflexão do que realmente é importante para a nossa vida. Por que tanto a gente corre, para que tanto a gente se esforça, né? Então isso faz com que a gente amadureça. Então eu vejo que é um momento da gente se aquietar, é um momento, né, porque faz parte da situação, mas é um momento da gente também fazer uma reflexão do que é importante para as nossas vidas e ter fé em Deus que as coisas vão passar. Nada é para sempre, né? Eu sempre comento aqui, nenhuma situação ela fica paralisada para sempre. Eu vejo sempre o trabalhar de Deus, até mesmo nessas pequenas coisas. Eu ajudando uma pessoa que a gente mora aqui no prédio, ajuda uma pessoa, dar mais atenção a essas pessoas que a gente não conseguia, né? E hoje a gente consegue saber mais da vida dessas pessoas, né? Trabalhar delas na nossa para o reino. Então, além do que a gente está passando, a gente está deixando essa palavra de paz e que tenhamos bom ânimo, independente da situação. Agradecemos a atenção e que a gente tenha um excelente culto. Amém. Amém. Olá, querida igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, a sua família e na sua casa. Para nós, como família, é um privilégio estarmos conduzindo esse momento de louvor e adoração, e eu quero te convidar a louvar a Deus conosco, a engrandecer esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que está conosco em todo o tempo. Louve a Deus conosco.
te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos porque, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo fiel. Deus, nós queremos declarar agora, enquanto nós cantamos essa canção, que o Espírito Santo possa realmente ter liberdade nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Que conforme nós vamos te adorando, Deus, conforme nós vamos te exaltando, o Senhor libere, Deus, uma porção renovada do seu reino sobre as nossas casas. Deus, a tua alegria, a tua paz, a tua justiça reinando, Deus, sobre a casa, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora, Senhor, tem liberdade aqui, como teve desde o início desse culto. Nós te pedimos agora que o Senhor continue indo mais profundo no nosso ser. Nós abrimos o nosso coração ainda mais a Ti. Queremos estar mais sensíveis e cada vez te adorar com um coração mais íntegro, com um coração mais intencional, Jesus. Nós te amamos e amamos a sua presença.
Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Metodista no Butantã. Minha gratidão ao pastor Jonas, ao pastor Chitão e à liderança dessa igreja pelo convite que me fizeram para ministrar neste culto. Este ano, nós estamos enfatizando na Igreja Metodista Brasileira a unidade. Este é o ano da celebração da unidade, da ênfase na unidade. E esse mês de maio, é sempre o mês da ênfase na família, o mês da família na Igreja Metodista Brasileira. E por causa dessas duas coisas, a ênfase na unidade e a ênfase na família, eu queria fazer uma meditação no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, começando no verso 12 e indo até o verso 27. Vamos ler esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, começando no verso 12. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros, nobres, não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é sempre uma bênção. E que essa palavra, essa porção da palavra lida nesse momento, nos abençoe a todos e a todas. Meus irmãos e irmãs, a igreja em Corinto era muito complicada. Na verdade, a igreja em Corinto era complicadíssima. Vejam, por exemplo, nessa carta, no capítulo 3, versos 1 a 4, fala da inveja, fala da divisão. No capítulo 4, versículo 18, fala de homens arrogantes dentro da igreja. No capítulo 5, versículos 1 e 2, fala do pecado do orgulho. No capítulo 9, versículos 1 a 6, fala da tendência de falar mal do líder. No capítulo 11, fala de um certo jantar, começando lá no versículo 17, viu? Fala de um jantar que se transformou numa grande briga. E no capítulo 12, antes desse texto que nós lemos, fala de conflito por causa dos dons. É por isso que Paulo escreve essa parte. Finalmente, nos capítulos 15 e 16, fala das más doutrinas a respeito da ressurreição que existia nessa igreja. Se eu estivesse em Corinto, possivelmente, meus irmãos, vou ser sincero,
possivelmente eu viajaria alguns quilômetros para participar de outra igreja, para não ficar nessa igreja, porque como diz o paranaense, não sei se os paulistanos também falam assim, alguns dizem assim, mas essa pessoa é encardida, hein? Ou essa igreja é encardida, ou seja, ou igreja ou pessoa difícil. Então, muitos de nós teríamos desistido dessa igreja. Agora, o interessante é que Paulo nunca desistiu da igreja de Corinto. Mais importante ainda é que Deus nunca desistiu, também nunca desistiu da igreja de Corinto. Pelo contrário, Deus deu abundância de dons àquela igreja, como nós podemos ver na sequência desse texto, do capítulo 12 até o capítulo 14, fala de como Deus distribuiu dons àquele povo. Na verdade, Paulo honrou muito essa igreja. Só para você ter uma ideia, Paulo escreveu então 2 cartas à igreja de Corinto, mais ou menos 22 páginas. Só uma outra igreja teve esse privilégio de receber 2 cartas do apóstolo Paulo, é a igreja de Tessalônica. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, mas são apenas 5 páginas. E então Timóteo é o outro que recebeu, não foi uma igreja, foi uma pessoa que recebeu 2 cartas do apóstolo Paulo, mas mesmo Timóteo só recebeu 7 páginas. A igreja de Corinto recebeu 21 páginas escritas do apóstolo Paulo. Essa igreja foi muito honrada, apesar de ser uma igreja difícil. Então a pergunta que eu faço é: por que será que Deus não desistiu? Por que será que o apóstolo Paulo não desistiu daquela igreja, entre aspas, encardida? Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque Deus nos vê sempre como nós seremos. Ele sabe quem nós somos, quem nós fomos. Mas Deus é um Deus misericordioso, não é verdade? Você sabe disso. Você sabe disso na sua vida. Deus é um Deus misericordioso. Você e eu sabemos que Deus está no negócio de consertar o que está quebrado, de restaurar o que está quebrado. Deus está no negócio de curar feridas. E Ele sabe que a igreja, por mais complicada que seja, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, a igreja, por mais complicada que seja, a igreja, qualquer igreja, essa igreja no Butantã, a igreja onde eu vou várias vezes, qualquer igreja é uma expressão do corpo de Cristo. Nós somos expressão do corpo de Cristo. E nos versos que nós lemos, Paulo fala da igreja como corpo de Cristo. E é interessante que Paulo vai falar nesses mesmos termos, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele fala nesses mesmos termos a respeito da família. Aqui Paulo está falando da igreja, e Paulo fala em Éfeso da família nos mesmos termos. O que Paulo está aqui, né? Paulo está explicando como é que a igreja deve funcionar como corpo de Cristo. Eu diria, como é que será que a família deve funcionar como corpo de Cristo? Então, ele compartilha aqui nesse texto alguns elementos, e eu gostaria de destacar 3 aspectos desse compartilhamento do apóstolo Paulo. E eu vou chamar esses 3 aspectos das 3 leis de um relacionamento equilibrado, tanto na igreja como na família. 3 leis do relacionamento equilibrado na família e na igreja. Essas 3, entre aspas, leis, elas vão nos ajudar a nos relacionar com as outras pessoas na igreja e com as outras pessoas na nossa família, de tal forma que a vontade de Deus se expresse nos nossos relacionamentos. Vamos ver então. Primeira lei, preste atenção. Cada membro, seja da família, seja da igreja, precisa conhecer e assumir as suas responsabilidades. Vou repetir. Cada membro, seja na família, seja na igreja, precisa conhecer e precisa assumir as suas responsabilidades. Isso eu percebo ali nos versos 15 e 16
Você anota aí, depois examina lá, tá bem? Cada membro da igreja, ou cada membro de uma família, tem uma ou mais funções, uma ou mais responsabilidades. Existem ações na família e na igreja, existem tarefas na família e na igreja que todos e todas devem realizar. E existem ações e tarefas que é responsabilidade específica, ou são responsabilidades específicas de um só membro. E é só aquele membro que deve realizar. No mesmo grau que nós nos recusamos a aceitar a nossa responsabilidade, nesse mesmo grau, a igreja ou a família fica aquém do que Deus a criou para ser. Então, sugestão, sejamos amigáveis, sejamos dispostos, sejamos parceiros, sejamos confiáveis, sejamos responsáveis na família e na igreja. Peça para Deus que diga para você qual é a sua responsabilidade específica na sua família. Qual a sua responsabilidade específica na igreja. Essa é a primeira lei. Conhecer e assumir as suas responsabilidades. Vai abençoar a igreja. Vai abençoar a família. Segunda lei. Cada membro, seja na família, seja na igreja, precisa aceitar as suas limitações. Isso Paulo deixa claro nos versículos 17 e 18, quando ele diz, porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo, porque eu não sou isso, eu não sou do corpo. Não, aquilo que você diz, porque eu não sou isso, é o seu limite, é o que você não pode fazer, é o que você não sabe fazer, é aquilo que você e eu não fomos capacitados para fazer. Eu louvo a Deus pela internet, pelas redes sociais, pela tecnologia que permite que nós estejamos juntos nesse tempo de pandemia. Mas, meus irmãos e irmãs, eu não entendo nada disso. A maioria dessas situações aqui, para fazer esse vídeo, a minha esposa está me ajudando, para fazer isso, fazer aquilo, ela precisa me ajudar, porque eu não entendo disso. Eu sou meio escriba, eu sou muito pouco tecnológico nesse sentido, eu sou mais um escriba. Mas é o meu limite. É a minha dificuldade. E então na família nós precisamos aceitar as nossas limitações. E sabe de uma coisa? Nós devíamos ser rápidos em aceitar as nossas limitações. O reconhecimento e a confissão das nossas limitações serve, se para mais nada, para tirar um peso das nossas costas. Não ficar fingindo que nós temos capacidade que nós não temos. Não ficar fingindo que nós temos limitações. Deus não equipou nenhum membro do corpo para fazer todas as coisas. Deus também não deixou nenhum membro do corpo sem algum dom. Então, nenhum membro do corpo não pode fazer nada. Todos nós temos uma função. Assim também na família. Se a igreja sofre quando um membro não assume a sua responsabilidade, se a família sofre quando um membro da família não assume a sua responsabilidade, por outro lado, sofre também quando um membro quer fazer tudo, impedindo outros membros de desenvolver os seus dons. Você já ouviu falar, eu já vi falar e conheço vários casos em que o marido não deixava a mulher fazer nada. E no momento que for doente, ou até faleceu, a esposa ficou perdida, porque nunca aprendeu a ir num banco, a ir fazer uma compra, a mexer com documentos, porque o marido fazia tudo. Só vou dar esse exemplo. Mas tem tantos exemplos em outros níveis também. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja e a família, entendamos isso. E aqui eu quero deixar esse exemplo para você não esquecer. A igreja e a família são como um grande quebra-cabeça. Sabe o quebra-cabeça? Né? Existem pequenos quebra-cabeças, grandes. São várias partes diferentes. Tem quebra-cabeça de 20 peças, mas tem quebra-cabeça de milhares de peças.
cada peça, cada parte do quebra-cabeça tem vazios que a outra parte precisa preencher, verdade? São as nossas limitações, os vazios que a outra parte precisa preencher, é como se fossem as nossas limitações. E cada parte, cada peça, tem pontas que preenchem e encaixam perfeitamente no vazio das outras partes. São os nossos dons, os talentos, as nossas habilidades. Mas os pedaços se completam e formam um todo bonito. E você já viu, se é que não tem um na sua casa, um quebra-cabeça que era para ser uma peça linda, um todo maravilhoso, mas você perdeu uma ou mais partes. Uma pecinha pequenininha. E você olha para aquele quebra-cabeça que devia ser lindo. E a tendência é não conseguir tirar o olho daquela parte que está faltando uma peça. Assim na igreja, assim na família. Quando uma parte do quebra-cabeça está faltando, não importa quão pequena, a sua parte fica óbvia. Tira a beleza do todo. No reino de Deus, o quebra-cabeça vai se expandindo. Família, na igreja, na denominação, no reino de Deus. Cada membro que chega, cada filho que chega, cada neto que chega, vai aumentando a figura. E na igreja vai aumentando até chegarmos a Apocalipse 7, 9 em diante, que diz: eu olhei e vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, povos, tribos e línguas, vestidos de vestes brancas, em pé, diante do Cordeiro, dizendo: salvação pertence ao nosso Deus. Aquele vai ser o quadro total das famílias e das igrejas, das nações, diante de Deus. Você e eu fazendo parte da família e da igreja como uma peça fundamental. A igreja deveria intencionalmente buscar a participação de todas as partes. Essa deveria ser a tarefa maior da liderança. E na família, essa deveria ser a maior função dos pais, ensinar aos filhos, aos netos, a importância da participação deles e delas na vida da família. Finalmente, a terceira lei. Lembra, eu falei primeiro que cada membro da família e da igreja precisa conhecer e assumir as suas responsabilidades. Depois eu disse que cada membro da família ou da igreja precisa reconhecer as suas limitações. E, em terceiro e último lugar, eu gostaria de dizer que eu percebo Paulo falando que cada membro, seja da família, seja na igreja, precisa buscar honrar os demais membros da família ou da igreja. Cada membro da família ou da igreja precisa honrar os demais membros da família e da igreja. São os versos 19 a 23, que fala muito da honra. Paulo diz que nós precisamos honrar e respeitar uns aos outros, porque cada um de nós é necessário, quer percebamos, quer não. Sabe que eu tenho falado bastante do que eu chamo de a teologia do uau. Uau! O que é isso? Eu digo o seguinte, que quando a gente fica impressionado com alguém ou com alguma coisa, seja expresso por meio de som ou só interiormente, ou a gente pensa ou diz, uau, uau. Por quê, queridos? Vou pegar um exemplo. Eu não vou dizer para que time que eu torço, porque é um time muito importante aí de São Paulo, de São Paulo, mas eu quero dizer o seguinte, se eu estou num avião e senta do meu lado um dos jogadores que eu admiro, ou da seleção brasileira, senta do meu lado, eu posso não expressar audivelmente, mas eu vou pensar, uau, olha quem está sentado do meu lado. Não é verdade? Quantas vezes você já disse, uau, olha, essa pessoa ainda veio conversar comigo. Sabe o que é isso? Você decidiu honrar essa pessoa, mesmo sem conhecer muito ela. O uau expressa honra. Se eu estou com um violino na mão,
e alguém vê, um menino, um jovem, me vê e pede para... deixa eu tocar um pouquinho, bispo. Eu digo, pode tocar. E quando a pessoa pega o violino, eu falo, mas toma cuidado, esse é um Stradivarius. É uma marca famosa de violino. A pessoa que pegou, se conhecer, vai falar, uau, é um Stradivarius. Não quero nem pegar, de tão importante que é esse violino. E tantos exemplos de coisa que nós honramos de alguma forma. Sabe que na família e na igreja, nós devíamos exercer a teologia do uau. Sabe que na família, ao você ver o seu filho, sem fazer nada, não é porque ele ganhou uma medalha nem nada, mas só de ver o seu filho, você devia falar para Deus, uau, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu tenho aqui na minha casa, que o Senhor me deu o privilégio de ser pai. Mas o marido devia falar para a mulher, acorda, né? Nem penteou o cabelo, nem se arrumou ainda, mas você olha para ela e diz, uau, que coisa maravilhosa. E a Aldir está aqui na minha frente rindo. Que coisa maravilhosa que Deus me deu. E a esposa falando para o marido também. Uau, que coisa maravilhosa. Que privilégio que eu tenho de ter essa pessoa do meu lado. E os filhos dizendo para os pais, uau, que coisa maravilhosa. Eu quero dizer que com os meus pais, sempre pensei isso. Meu pai, que morreu há pouco tempo, eu tinha um prazer em ser filho daquele homem, um homem que era analfabeto. Nunca aprendeu a ler, mas eu me sentia um privilegiado de ser filho do seu John, que era o apelido do meu pai. Seu John era o meu pai. Então, meus irmãos e irmãs, eu desafio a terceira lei. Honre uns aos outros. Honre o seu esposo. Honre a sua esposa. Honre o seu filho. Honre a sua filha. Na igreja, honre cada um dos irmãos. Uau! Que privilégio que eu tenho de estar sentado do lado dessa pessoa. Uau, que privilégio que eu vi o pastor, esse pastor, aquele pastor. Uau, é a teologia da honra. Reconhecer que o outro é importante. Meus irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas responsabilidades e assumamos a responsabilidade na igreja e na família. Reconheçamos as nossas limitações na igreja e na família. Honremo-nos uns aos outros na igreja e na família. E que então nós sejamos uma bênção. Porque abençoados e abençoadas nós já somos. Desde quando Deus falou com Abraão, lá no início, o pai da fé, Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que seja assim na Igreja do Butantã, que seja assim na sua família e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Perguntamos às famílias da nossa igreja o que eles têm feito durante a quarentena. Aí, gente, boa noite. A gente passa o dia assim. O Paulo trabalhando no mocozinho dele lá. Oi, galera! Então, ó, depois de um dia inteiro fazendo tricô, agora nós vamos jantar. Né, meu amor? Quem quer assistir o cinema em casa? Olha lá, papai e mamãe casando. Quem é esse bebê aí? Eu não sei. Eu acho que sou eu. É o João. É o João Pedro. Olha, quem é esse bebezinho? Esse sou eu. É a Catarina. Ó, brincadeira de detetive. Vocês têm que encontrar juntas. Aqui está a primeira dica. Leia em voz alta. Sou amarelinho e também sou muito útil. Se não estou no meu lugar, se prepare para o susto. Como eu amo minha mãe. E como ela me ama.
tchau lá, Lucas. Viva Letícia! Segura lá em cima, lá em cima. Isso. Aí, solta. Ei. Nosso relógio de oração continua. Que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Oi, queridos, nós estamos aqui, praticamente todos os dias almoçando juntos, jantando como família. Deus abençoe. Let's go! Graça e paz, vamos aos nossos avisos. Você que é visitante, você que está participando do nosso culto online, nosso muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e que em breve, após o distanciamento social, nós possamos estar juntos na rua Boturoca, número 268, no Butantã. Você será muito bem-vindo no nosso meio. Hoje é o último domingo do mês. A você que fez aniversário nesse mês de maio, aniversário de casamento, nossos parabéns para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje, em especial, é aniversário da Lúcia Cauano, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Irmãos, nós queremos ainda continuar agradecendo a todos que estão colaborando com seus dízimos e ofertas. Eu creio que Deus tem sido fiel com nossas vidas, a nossa igreja tem conseguido honrar com os compromissos e nós continuamos contando com as orações, com as contribuições de cada um. Que Deus possa continuar nos fortalecendo, nos trazendo o sustento necessário, nos trazendo emprego, nos trazendo capacidade para podermos trabalhar. Deus abençoe a sua vida e a administração da nossa igreja nesse momento em que precisamos da colaboração de todos. Deus nos abençoe. Nossas células estão funcionando normalmente. Por favor, procure uma célula, procure um líder, se informe melhor. Nós temos muitas pessoas que não participavam, que hoje estão participando, tem sido bênção, tá bom? Nesse tempo onde a igreja muitas vezes tem sido presente nas famílias. Participe das nossas células. Você é muito bem-vindo. Estamos terminando o mês de maio, o mês da família. Agradecimento especial ao Bispo João Carlos que ministrou esta noite para nós. Agradecimento também a todos os pastores que nesse mês ministraram as nossas famílias. E a você que mandou um vídeo da sua família, muito obrigado também. Tenho certeza que nossas vidas, nossas famílias têm sido abençoadas na Igreja do Butantã. Obrigado a todos que participaram. O nosso relógio de oração continua acontecendo normalmente. Enquanto estivermos na pandemia, estamos em oração. Se você ainda não está participando, procure o Gabriel Alide, dê o seu nome a ele. Se você quer trocar de horário, também há essa possibilidade. Nós precisamos continuar orando, intercedendo pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas nossas famílias e todos aqueles que estão aí sofrendo nesta pandemia. Que Deus possa nos abençoar e usar as nossas vidas como intercessores nesse momento. Mês de junho é o mês de aniversário da nossa igreja no Butantã. Teremos pastores convidados que estarão ministrando em nossas vidas, teremos programações especiais. Acompanhe os informativos no IMB Comunicados e não perca nenhuma programação. Mesmo distantes, nós queremos que nossa igreja tenha um mês de aniversário abençoado. O God's Talks está tendo uma votação onde toda a igreja está sendo convidada a estar participando. No IMB Comunicados tem lá uma pesquisa para que você possa votar em 3 aulas que já foram ministradas. Adão, Eva e a genética,
Davi e a terceira lei de Newton e Elias e a depressão. Participe votando, o link está na descrição desse vídeo. Boa noite a todos, que todos nós tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. Valeu! Glória a Deus, amados irmãos e irmãs, por esse culto tão abençoado, onde pudemos experimentar da graça de Deus sobre a nossa vida, nesse encerramento do mês da família e também nesse dia de Pentecostes, que o Espírito Santo do Senhor continue sendo derramado sobre as nossas vidas, nos renovando e reavivando essa chama viva do amor de Cristo nos nossos corações. Nós vamos então, neste momento, impetrar a bênção. Queremos que Deus continue abençoando toda a sua casa, a sua família e que você possa ter uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus. Nós queremos agradecer mais uma vez aí a palavra ministrada pelo bispo João Carlos. Sabemos que foi uma grande inspiração para todos nós. Que Deus continue abençoando a vida do bispo, seu ministério ali na 6ª região eclesiástica. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos receber a bênção em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto tão abençoado, pela presença viva e poderosa do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor continue movendo com poder, ó Pai, cada lar, cada família, Senhor, trazendo a Tua cura, a Tua restauração, trazendo, meu Deus amado, a alegria que é fruto do Teu Espírito Santo, Pai. Nós, ó Deus, te agradecemos porque sabemos que fomos visitados pela Tua graça, pela Tua glória neste culto, Pai. E agora nós queremos rogar, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, a consolação, o poder, a autoridade e sabedoria do Espírito Santo seja, meu Deus, sobre cada lar, seja sobre cada vida, meu Pai, seja sobre a nossa igreja, seja sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.